justiça está em ti, teu amor é para sempre. Pai do Senhor, meus irmãos, amém? Eu tenho uma palavra para liberar, mas antes de liberar a palavra que eu trouxe, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 7, o verso 24 ao 27. Nos submetemos à Tua voz nesse lugar, Senhor. Nos submetemos à Tua presença nesse lugar, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado. Que a Tua voz seja como o som de muitas águas dentro de nós, Senhor. Tu és a razão de estarmos aqui, Senhor. Aumenta a paixão pela Tua presença nesse lugar. Aumenta o Teu fogo em nós, Senhor. Libera uma nova medida de unção sobre esse lugar. Uma atmosfera de intimidade sobre esse lugar, Senhor. No nome de Jesus. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e ela caiu, porque estava edificada, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O verso 26, aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Esse texto é poderoso. E eu não vim para aqui para pregar sobre ele hoje. Mas quando eu estava sentado ali, eu vi esse texto claramente ecoando sobre esse lugar. E o Senhor falando: você já pensou passar a sua vida inteira construindo algo, desenvolvendo algo para o Senhor, construindo um ministério, servindo no ministério que Deus te chamou, e você gastar a sua vida inteira, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e de repente sopra o vento, corre a chuva, correm os rios, e aquela construção desaba. E você vive uma grande desilusão ao descobrir que você estava construindo sobre areia, achando que estava construindo sobre a rocha. Porque afinal de contas, você ouviu uma voz, recebeu uma direção. Porque o texto diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica,
É semelhante ao homem que constrói a casa sobre a rocha. Então, a chave está em quem nós temos ouvido. Porque o maior inimigo do evangelho do reino de Deus não é o diabo, porque na cruz ele foi derrotado. O maior inimigo do evangelho do reino de Deus é o falso evangelho. E você descobrir que construiu tudo aquilo a partir da voz de um falso Cristo, que fala a partir de um falso evangelho, e mobiliza as suas multidões a fazer e cumprir as suas vontades. Quando o evangelho do reino de Deus chega, ele derruba toda a construção que está sob fundamento errado. Um dia, meus irmãos, eu já era pastor, formado em teologia, um diploma de um seminário dos melhores que existe no país. Pastoreando há 5 anos. E um dia os meus olhos se abriram para o evangelho do reino de Deus, o evangelho puro e simples, o evangelho da cruz, aquele lá do negue-se a si mesmo, aquele evangelho onde ele levou sobre si todas as nossas dores, angústias, enfermidades, o evangelho da graça de Deus, o evangelho que não contabiliza os meus créditos, nem os meus débitos. O evangelho de um Deus que me escolheu apesar de mim. Que eu não preciso fazer nada para me tornar merecedor. Que nada do que eu faça vai fazer com que Ele me ame mais. E que nada do que eu deixe de fazer vai fazer com que Ele deixe de me amar. E eu já era pastor há 5 anos. E quando os meus olhos se abriram, naquela noite eu não consegui dormir, eu perdi o sono. Porque eu dizia, está tudo errado. Tudo que eu estou fazendo está errado. A construção daquele ministério de 5 anos, irmãos, era uma construção sobre areia. E eu disse, e agora, Jesus? Eu vou ter que pegar o microfone na igreja e pedir perdão aos irmãos por essas campanhas mentirosas que a gente fez, para levantar dinheiro, dizendo que era para eles prosperarem. Eu vou ter que pegar o microfone e pedir perdão à igreja por todas as vezes que eu distorci a Bíblia, acrescentei uma interpretação bonita para fazer o povo acreditar naquilo que eu queria que eles acreditassem. Que seja anátema no nosso meio. O meu mundo desabou. Porque quando o evangelho do reino chega, ele derruba toda a construção que está sob fundamento errado. Eu estou liberando essa palavra, porque talvez você viveu algumas desilusões, porque Deus derrubou algumas construções que estavam sobre o fundamento errado na sua vida. Mas o maravilhoso é que a misericórdia dele derruba a construção que é falsa, mas poupa o construtor e o chama a reconstruir no fundamento correto. Cristo e somente Cristo, e nada além de Cristo. Só Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Esse é o Deus que traz algumas desilusões sobre nós,
para nos arrancar da nossa ilusão. Não seja mais um crente iludido do mundo gospel. A partir de um evangelho fantasioso, que te traz para a igreja não para querer Jesus, mas para querer aquilo que Ele pode te dar, aquilo que Ele pode fazer. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, verso 10, ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Paulo está dizendo aos Coríntios: eu lancei o fundamento é Cristo. Mas eu segui minha jornada, meu ministério. Outros estão construindo sobre esse fundamento. Mas preste atenção sobre o que vocês estão construindo. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. O verso 12 ele diz: se alguém sobre esse fundamento levanta um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. O que é que Paulo está dizendo? Mateus está dizendo que eu posso fazer uma construção correta sobre um fundamento errado. A construção pode ser correta, com uma motivação boa, maravilhosa, para a glória do Senhor, mas se o fundamento não for Cristo, for sobre areia, vai desabar. Mas já Paulo está dizendo que o fundamento é Cristo, e sobre esse fundamento também pode existir uma construção errada sobre o fundamento correto. Da mesma maneira que uma construção correta pode ser construída sobre o fundamento errado, uma construção errada pode ser construída sobre o fundamento correto. É quando o fundamento é Cristo. Mas a partir do Cristo, a partir desse fundamento, eu construo os meus interesses pessoais para fundamentar o meu império, o meu desejo, as minhas ambições, a minha cobiça, o meu egoísmo. Não, mas eu estou usando o Cristo, afinal de contas é sobre o Cristo. E você ouve e diz: não, mas tem Jesus. Mas o que está sendo construído não é de Jesus, não é bíblico, mas tem Jesus, porque fala de Jesus. É uma construção errada sobre o fundamento correto. Aí Paulo está dizendo: a obra de cada um se manifestará, porque aquele dia demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará a obra de cada um. Não adianta mais, irmãos, fazer nada para Deus fundamentado em si mesmo, naquilo que eu penso, na força do meu braço. Tem muita coisa fundamentada no orgulho, na mentira, no egoísmo. Esses são velhos fundamentos da velha vida, do velho homem. Eu preciso de uma construção correta sobre o fundamento correto. Cristo é o fundamento. Aleluia. Então eu decido casar, e eu mantenho minha pureza, a minha noiva guarda a sua pureza. Chegamos ao altar do matrimônio, casamos no civil e no religioso, um fundamento correto, a partir de Cristo, amém? Mas se eu saio daquele lugar e construo um casamento de engano, de mentira, de adultério, eu estou fazendo uma construção errada sobre o fundamento correto. Então eu faço uma aliança com Deus, eu recebo promessas do Senhor, e as promessas dele se cumprem na minha vida, porque ele é fiel para cumprir. Aleluia. Então Deus me deu, porque ele prometeu, e eu estou me movimentando desse jeito, construindo desse jeito, porque Deus é fiel e cumpriu a sua promessa. Aleluia. O fundamento é correto, recebeu do Cristo. Mas aí eu construo a partir de engano
infidelidade, sonegação. Eu estou pegando o que Deus me deu, a partir de um fundamento correto, e construindo de maneira errada. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Esses são dias de nós desmancharmos com as próprias mãos, irmãos, toda construção errada, toda construção equivocada. Voltarmos atrás, pedirmos perdão, dizer, eu errei, eu sustentei essa mentira, eu preciso me reposicionar. A partir de hoje, eu vou trabalhar sobre um novo fundamento. Chega, não dá para mim. Eu vou recomeçar. Sabe o que é que uma construção errada faz com você ao longo do caminho? Que rouba a paixão pela presença. Que arranca do lugar da intimidade. Esfria o seu coração. Torna o seu relacionamento com Deus de plástico, apático, sem sabor. Fruto de uma construção errada. Fruto de um fundamento errado. Eu penso que essa é uma noite de nos posicionarmos no Senhor. Não cabe mais construções sobre o fundamento errado, nem construções erradas sobre o fundamento certo, irmãos. Senhor, eu só quero aquilo que Tu tens para mim. Me chama. Recomeça comigo fazendo aquilo que Tu queres. Recomeça comigo, Senhor. Reposiciona o meu coração. Reposiciona as minhas intenções, Senhor. Reposiciona os meus desejos. Sim. Livro de Daniel, capítulo 3. Capítulo 1, do verso 1 ao 8. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria e doutos em ciência, e entendidos em conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei. E que eles ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achava dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, a Azarias, o de Abidnego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. O Senhor continua a usar homens incorruptíveis no meio de uma geração decadente para poder firmar os valores absolutos do seu reino.
homens incorruptíveis, homens que não têm o coração moldado pela Babilônia, moldado pelo sistema, homens que não cedem às pressões. Não, a sua casa é uma casa de princípios, a sua casa é uma casa de valores, os valores de Cristo estão na sua casa. Hoje eu estava gravando uma entrevista para a televisão e a entrevistadora me perguntou sobre o futuro dos meus filhos. Se eles tinham aquela pressão para estudar, vai ter que fazer medicina, vai ter que fazer direito, vai ter que entrar na melhor faculdade. Eu disse, não. Isso é Babel, isso é Babilônia. Os meus filhos primeiro vão ser cristãos, depois vão ser o que eles quiserem. Primeiro, os valores do reino de Deus. Você lembra do rei Davi? Eu prefiro ser um porteiro na sua casa, Senhor, do que ser rei em qualquer outro lugar. Os meus filhos primeiro vão servir a casa do Senhor, amar ao Senhor de todo o coração. Não, irmãos, o nosso trabalho e a nossa dedicação é para formar o cristão, para formar Cristo neles. E a partir de Cristo, irmão, se Cristo quiser um novo Daniel, que conhece toda a ciência, toda a sabedoria, todo o ensino, Cristo vai fazer. Mas se o propósito de Cristo com eles for nas nações, se o propósito de Cristo com ele for nas periferias, exalando o bom perfume de Cristo, aleluia. Irmãos, nós não queremos nada além de Cristo. Cristo e somente Cristo. De que adianta ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Não, irmãos, nossos valores estão invertidos. Nós corremos atrás de dinheiro, atrás de sucesso, atrás de estabilidade, quando deveríamos correr para os braços do Senhor todos os dias. Ele é o nosso sustento. Não. Nós perdemos o desejo pela eternidade. Nós perdemos o anseio. Não, nós queremos uma vida tão confortável aqui na terra que não faça mais nenhum sentido ir para o céu. Quero nada ir para o céu, estou muito rico aqui. Tenho tudo que eu quero. Vou querer ir para o céu fazer o quê? Não, irmão, essa não é a vida que eu quero. É aquele jovem rico que encontra com Jesus. O que é que aquele jovem rico queria? Ele não queria o reino de Deus. Ele queria a sua vida de rico eternamente. E aí, quando chegar lá, vou continuar com a minha riqueza? Irmão, no céu pode ter rua de prata, rio de ouro, mar de cristal. Se lá não for o lugar onde Jesus está, eu não quero estar lá. Eu só quero estar onde está o meu Senhor. Que essa santa paixão pela presença dEle pegue o seu coração, irmão. Não é sobre ouro, não é sobre prata, não é sobre ambição. Foi isso que o sistema religioso descobriu, irmão. A religião é sustentada pela ganância, pelo medo. E ela diz, se você ofertar mais, você vai prosperar mais. Quem é que não oferta mais, querendo ganhar mais? Ganância. É o sustentáculo da religião, do sistema religioso. Pelo medo. Se você não der uma oferta melhor, você vai passar prova, viu? A mão de Deus vai pesar. E a pessoa com medo. É o sustentáculo da religião. É o medo. É a ganância. Não, irmãos. Cristo e somente Cristo. Nada além de Cristo.
Daniel é um homem que viveu há 2.600 anos atrás. Mas o seu testemunho reverbera até hoje. Por quantos anos mais o seu testemunho vai reverberar, meu irmão? Por quantas gerações? Quantas gerações irão saber que houve um Aleni que amou muito a Jesus enquanto viveu? Quantas gerações irão saber na cidade de Aracaju que houve uma Darley que foi leal ao Senhor, fiel ao Senhor, exalou o bom perfume de Cristo enquanto viveu? Quantas gerações na frente vão saber na cidade de Aracaju que houve um Marcos que era um embaixador do reino dos céus na cidade de Aracaju? Quantas gerações? Eu não quero que as gerações futuras saibam que houve um Diego correndo atrás de realizar seus sonhos pessoais, fazendo campanhas nas igrejas, querendo ficar rico. Não, irmãos. Houve alguém que amou muito Jesus. Alguém que exalou seu perfume. 2.600 anos. E o testemunho de Daniel ainda fala conosco. Aí eu pergunto, sabe, o rei da Babilônia mandou buscar jovens, sábios, inteligentes, em quem não houvesse defeito algum, para servirem como escravo na Babilônia. Aí eu pergunto, onde estão esses jovens sábios, inteligentes, em quem não há defeito algum? Onde estão? Onde está essa turma? A sensação que eu tenho é que nós encontramos uma geração que não serviria nem para ser escravo na Babilônia. Porque se o rei da Babilônia dissesse assim, vá lá no Mevan Aracaju, escolha lá pessoas sábias, inteligentes, fiéis em tudo, em que não há defeito algum, porque elas vão servir como escrava na Babilônia. Quem de nós seria selecionado, irmãos? Não é sobre os outros, é sobre nós. Quem foi Daniel? Do verso 1 ao verso 6, você vai ver que ele foi um jovem que foi arrancado da sua pátria, da sua família, ainda adolescente, levado como escravo para a Babilônia. Aqui eu encontro alguém capaz de vencer os traumas do passado sem azedar o coração. Daniel. Se os traumas do passado ainda azedam o seu coração, você não está pronto. Ah, mas é porque lá atrás eu fui traído. Ah, mas é porque quando eu era pequeno eu fui rejeitado. Ah, mas é porque os traumas do passado ainda azedam o seu coração, governam as suas emoções, dirigem a sua vida. Se o teu passado ainda te puxa para trás, é porque ainda existem feridas abertas. E essas feridas precisam ser curadas, meu irmão. Daniel perdeu sua nacionalidade, sua liberdade, seu nome. Até o nome dele mudaram para Beltesazar. Ele perdeu a sua identidade. Mas ele não sucumbiu às circunstâncias adversas. A Babilônia pode mudar meu nome. A Babilônia pode mudar a minha identidade. A Babilônia não pode mudar quem eu sou. O que mais importa não é o que estão fazendo conosco, mas aquilo que nós fazemos com o que as pessoas fazem conosco. Como é que alguém pode perder tudo e permanecer o mesmo? Irmão, a maioria dos crentes da nossa geração, 2 perdas consecutivas que ele tem, ele já quer desviar. Ele não quer mais servir ao Senhor. Que Deus é esse que eu estou servindo?
Todo mundo prospera. Não, irmão, só vem atrás de Deus para querer dinheiro, para querer realizar sonho pessoal, para querer que Deus se renda aos seus caprichos. Daniel perdeu tudo. Quando os seus olhos só enxergavam sofrimento e dor, ele permaneceu focado no Senhor. Ele escolheu desenvolver a sua vida sem se abraçar com as ofensas, com os traumas, com as feridas. Porque ou você vence os traumas do passado, ou você será vencido por eles. Em Daniel eu aprendo a tirar os meus olhos daquilo que é ruim, que já me aconteceu, e colocar os meus olhos naquilo que Deus está fazendo. Embora não pareça que Ele esteja fazendo alguma coisa. A Bíblia diz que Daniel era um homem governado por um espírito excelente, versículo 4. Ele não era apenas um homem culto. Era um homem sábio. E há uma diferença entre sabedoria e inteligência. Inteligência é a capacidade de absorver conhecimento. É a capacidade de aprender. Você é inteligente a partir da sua capacidade de absorver aquilo que você ouve, estuda, conhece. Uma pessoa inteligente sabe raciocinar, resolver problemas. Nunca se esqueceu da fórmula de Bhaskara. Aquele negócio que o Satanás inventou na 5ª série. Sabe? E uma pessoa inteligente consegue se livrar de muitos aborrecimentos. Mas a sabedoria, irmãos, ela é diferente. A sabedoria é a aptidão para saber aplicar todo o conhecimento já adquirido. Eu conheço muita gente que é muito inteligente, mas não tem um pingo de sabedoria. Conheço gente que você pode conversar com ele sobre ciência, física, astrofísica, conhece de tudo. Aí você olha a vida, é no 5º casamento, é um filho de cada casamento, não para em emprego nenhum, não é uma pessoa confiável, mas que pessoa inteligentíssima, mas não tem um pingo de sabedoria. A sua inteligência pode se tornar autodestrutiva se você não tiver sabedoria para aplicá-la no lugar correto. Uma pessoa sábia é aquela que aplica aquilo que sabe no momento certo. Enxerga sempre o que deve fazer em diversas situações. Ambas as qualidades são importantes, são essenciais a todos nós. Mas elas são obtidas de maneira diferente. A inteligência você consegue na sala de aula, estudando livros. Mas a sabedoria, meu irmão, Provérbios, de número 9, o verso 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que você seja batizado com o temor do Senhor nessa noite. O temor do Senhor nada mais é do que uma consciência prática da sua presença. Sabe quando você está fazendo algo de errado, chega alguém e você já para de fazer? Porque você teme que aquela pessoa perceba que você está fazendo algo errado. Mas você perdeu a consciência de que aquela pessoa humana, sabe? Mas Deus estava ali presente o tempo todo e você perdeu a consciência prática da presença dele. Temor é uma consciência prática da presença de Deus. Quem é esse Daniel? É um homem íntegro, cercado por um forte esquema de corrupção, cercado por homens inescrupulosos, sabe? Homens escarnecedores, encastelados no poder, gente que buscava o seu próprio interesse e não do povo.
A honestidade de Daniel incomodou os políticos corruptos da Babilônia. Eles vasculharam a sua vida privada e pública para tentar incriminá-lo. Daniel era um homem que tinha uma vida de devoção, 3 vezes ao dia orava com a sua janela voltada para Jerusalém. E eles procuraram algo para tentar incriminar esse Daniel, que por causa da sua sabedoria e inteligência se tornou uma ameaça para a Babilônia e para o poderio político da época. E eles disseram, não tem nada, só tem uma coisa que se a gente fizer mudar a lei, a gente consegue incriminar Daniel. É que a gente precisa proibir que alguém no território babilônico ore para outro Deus, porque ele todos os dias ora 3 vezes ao dia voltado para Jerusalém. Então vamos conversar com o rei, induzi-lo a fazer um decreto. Você conhece a história, o rei faz o decreto. Mas a pergunta é se a única acusação que as autoridades dessa cidade tivessem razão para te prender fosse a sua vida de oração, você seria preso hoje, meu irmão? Você seria encontrado nesse lugar de intimidade, de devoção, de negociar, inegociável, seria inegociável para você a sua devoção. Nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Diga comigo, fidelidade. Que os Daniéis dessa cidade se levantem. Você conhece a história? Daniel se torna governador da Babilônia. E o governador, ele não é escolhido por Deus quando ele fecha a boca de leões. Não, não. O governador não é escolhido por Deus quando ele é jogado na fornalha de fogo e não se queima. O governador é escolhido por Deus quando ele não se deixa governar pelos valores da Babilônia. Enquanto Nabucodonosor enxergava um prisioneiro que não queria comer da sua comida, beber do seu vinho, Deus olhava dos céus e enxergava um governador. Você só governa sobre aquilo que não te governa. Se a Babilônia governar você, você nunca será governador sobre ela. Alguém que não se deixou governar pelos seus apetites. Daniel. Se coloque de pé no seu lugar. Os anos se passaram, meus irmãos. Daniel envelheceu naquele lugar. A Babilônia mudou de rei 3 vezes. E Daniel permaneceu o mesmo. Não é sobre o lugar. É sobre você. Que o Senhor te ajude a permanecer. Você receba uma nova unção nessa noite. Para permanecer fiel, justo, incorruptível. Que o Senhor possa te fazer enxergar toda falsa construção sobre a sua vida. Aquilo que está construído sobre o fundamento errado. Aquilo que é palha, madeiro e fena. Palha, madeira e fena seja queimada pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Só permaneça sobre ti aquilo que é do Senhor. Que o sopro do Espírito Santo possa abalar as estruturas de toda falsa construção, baseada em uma falsa voz, baseada em algo que Deus nunca disse, algo que Deus nunca falou. E que os teus ouvidos se abram para ouvir aquilo que o Espírito diz à sua noiva, à sua igreja. Sabe por que você está aqui nessa noite?
Por causa da misericórdia e do amor de Deus. Não é sobre a construção errada. É sobre ti. É sobre o teu coração. É sobre a aliança que o Senhor fez contigo. Ele não desistiu de você. Ele não deixou de te ver. Recomece quantas vezes for preciso. Recomece quantas vezes for necessário. Nós só queremos fazer aquilo que é certo, Senhor. Da tua maneira. Minha vida em ti. Tu és meu Fundamento. eu vou confiar Somente em ti. não vou ser Abalado. eu vou construir Sheterebia calabacheta.